Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui com muita dedicação, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. Hoje, eu estou aqui com Márcio de Jesus, natural do Paraná, veio de uma família de classe média. Seu pai já possuía uma empresa, atualmente é casado e possui 3 filhos, cristão. Sempre estudou em escolas particulares, sempre se dedicou aos estudos, estudou na faculdade de Ponte Grossa, no curso de administração. Nessa época já trabalhava no ramo imobiliário enquanto cursava a faculdade. Não vai ser eu que vai contar a história toda, esse é só um resumo, então acompanha comigo aí, Márcio. Muito bem-vindo a mais um episódio do Imigrante Rico, e hoje eu quero desvendar os fatores que levaram você a ter o sucesso que você tem aqui na terra do Tio Sam. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Thiago. Obrigado à sua equipe também por nos receber aqui no estúdio. Né? Está de parabéns. Obrigado. Né? Realmente, acho que quem tem o sucesso aqui é você. Depois eu quero ouvir a tua história. A gente vai aprendendo junto. Bom, como eu havia falado, me sinto grato, honrado por estar aqui compartilhando essa história. E se de alguma forma a gente poder colaborar, né, para quem estiver nos ouvindo, será ótimo, né? Já cumpriu o efeito, não é? Vamos ensinar o pessoal como que compra a sua primeira casa nos Estados Unidos, também, a sua segunda, como que se torna empresário. Verdade. Eu sempre brinco, né? A melhor forma de aprender é com o erro dos outros. Então, acho que aqui no podcast a gente passa muito isso, os erros que a gente fez no começo. Verdade. Eu me lembro que meu pai uma vez falou assim, Márcio, você aprender com as suas próprias experiências é igual você andar com um carro com o farol virado para trás. Você só vai ver o buraco depois que passou por ele. A melhor forma é você aprender com a experiência dos outros. Aí você... Né, é colocar o farol na frente do carro e você realmente desviar. Essa frase aí vai virar quote, hein? Olha só a frase do pai do Márcio. A melhor forma de você aprender é com como? Repete aí, olha para a câmera aqui de novo que eu quero isso aqui gravado. Então vamos lá, né? Ele falava assim, olha, Márcio, você aprender com as suas próprias experiências, né, os seus próprios erros, é igual você andar com um carro com o farol virado para trás. Você só vai ver o buraco depois que já passou por ele. Há uma maneira de se desviar tudo isso, né? É aprendendo com as experiências dos outros. Essa aí e aí evitando os erros frente que outros fizeram. Aí você coloca o farol na frente, né? Sensacional, Márcio. Aí já começamos aprendendo já. Mas conta pra mim, você é natural do Paraná, certo? Paraná, Ponta Grossa, uma cidade no centro interior do Paraná. Fica perto uma hora de Curitiba. Tá pertinho, né? De Curitiba. Pertinho de Curitiba, mais ou menos 100, 110 quilômetros. Então, a nossa viagem sempre de final de semana, né, era Curitiba, tem muitos amigos ali. E Ponta Grossa, uma cidade não tão pequena também, né? Mas parece que a cidade não cresceu tanto quanto outras do estado do Paraná. Uhum. Ela era a segunda, hoje acho que já é a quarta, quinta em tamanho. As outras aí passaram pela frente, né? Mas tenho muitos familiares lá, uma cidade em que eu nasci, cresci e morei até os 22 anos. Foi quando eu vim para cá, em 2002. Uau, 2002. E de onde surgiu essa ideia de vir para a terra do Tio Sam? Tinha mineiro lá no Paraná? Como que foi? Não tinha mineiro não, né? Bom, eu já estive aqui em 1995, passeando de férias, né? Quando você, aos 15 anos, então a gente, no Brasil, eles fazem aquelas excursões para comemorar os 15 anos, e aí a gente... Você veio para Disney? Aos 15 anos, para Disney, viajamos, passamos aí em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Mas na oportunidade eu tinha já alguns familiares que moravam aqui em Boston. Em Boston? Em Boston. Então a primeira vez que eu vim, em 95, foi realmente para um casamento de uma prima minha. E nesse tempo nós ficamos aqui 30 dias, conhecemos, viajamos bastante lugares, uma experiência maravilhosa.
E 2002, 7 anos depois, surgiu a oportunidade de vir passear de novo para cá. Né? 2 semanas. Né? Esse era o propósito. Nessa época, então, eu já trabalhava como realtor, né? Eu era um corretor imobiliário no Brasil. Cursava administração de empresas na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Né? Já tinha uma certa estabilidade e tal. E surgiu então essa viagem para vir aqui visitar alguns parentes, e eu tinha 2 irmãos que moravam aqui já. Eu falei assim, vai ser uma ótima oportunidade. A família já estava começando aqui já. Já estava aqui. Já. Então essa família foi quase da segunda wave, né, na verdade. Não a primeira, mas a segunda. Eu tenho tios aqui que estão aqui desde 1985, né? A minha esposa mesmo, ela está aqui desde 1986. Né? Veio bem criança para cá. Eu diria que foram os primeiros aí que abriram as portas, né? Sim. Eles moravam em que cidade? Sempre moraram em Acton, Fall River, né? Nessas regiões. E Somerville também. Sim, porque onde tinha os portugueses, né? Fall River. Os portugueses ajudavam muito o povo brasileiro quando chegava. Era a porta de entrada dos brasileiros foram os portugueses que ajudaram muito. Então, minha esposa mesmo conheceu muitos portugueses que os ajudaram. Estudou em escolas, na época era bilíngue, a escola de Acton era bilíngue, né? Eles ensinavam português e o inglês lá dentro. Porque tinha uma população portuguesa muito grande. Muito grande, exatamente. E professores também bilíngues e tudo mais. Hoje eu acho que já não tem mais isso, né? Mas em breve tá voltando, né? Com o Danilo Senna e o James Elridge em Acton, né? Esperamos. Bom, mas você não mora em Acton mais? Não, nunca morei. Na verdade, isso aí, estou falando só, voltando um pouquinho para trás, foi onde minha esposa ali morou, né? Eu sempre quando vim para cá, desde 2002, sempre estive morando em Somerville, Somerville, Revere, enfim, né? Algumas mudanças aí no início. Somerville hoje em dia já não é cidade mais. Até eu fui chutado de Somerville, eu morava na Davis Square e... Não é? Me lembro quando morávamos ali, né? Realmente, uma cidade que encareceu bastante, né? Mudou bastante. A cidade está linda, maravilhosa. Tá linda, realmente. É um novo contexto de vida, né? Para um grupo de pessoas que queiram morar ali. Não é mais para iniciante imigrante, não. Imigrante, não. Verdade. Agora ele é para o imigrante rico mesmo. Não, sem dúvida. Lembra ali onde que era aquele junkyard? Em Somerville, na Union Square? Lembro sim. Eles estão jogando 2 bilhões de dólares ali. Uau. Vai ser o novo Tech Center. Para competir com o MIT One Tech Center. Os caras estão convertendo aquilo tudo. Somerville é uma cidade que cresceu muito. Há tempos que eu não vou para lá. Quando vê, realmente me espanto com aquele crescimento todo lá. E tem muitas histórias ali, porque Somerville foi o primeiro centro brasileiro ali em Somerville, né? Eu me lembro quando nos reunimos ali na Broadway, aqueles restaurantes que tínhamos ali na Broadway. A Branca. Né? Somerville era realmente... uma cidade que deixou memória, né, para muitos da população brasileira que veio até nos anos de 2000, 2005, até essa região ainda moravam-se muitos brasileiros ali. Muitos. E aí depois, né, foram indo para regiões mais acessíveis, onde as casas também melhores. Acho que até um padrão de vida em termos de uma qualidade de vida um pouco melhor. Igual os portugueses, né? Eles foram, os portugueses foram saindo, os brasileiros foram chegando, e agora a gente está vendo essa mudança de novo. Everett era praticamente tomada por italianos. Isso. Né? Hoje, os brasileiros tomaram conta. Domina. Né? Então, existe essas fases, né? Sim. De imigrantes e de pessoas e grupos de pessoas que vai tomando conta dessas cidades e vai transformando, né? O convívio, vai transformando, vai influenciando. Hoje, Everett é uma cidade com bastante recursos, bem diferente do que era antes. E eu acho que em parte disso por causa de empresários que estão ali fazendo aquela cidade acontecer. E aí você decidiu vir para cá em 2002. 2002, logo né? Eu depois vim do cá. atentado, você meteu o pé na estrada. Exatamente, né? Mas eu já trabalhava, como eu falei, em uma empresa de financiamento, de corretor de imóveis no Brasil, né? E a ideia era vir 2 semanas para cá. Essas 2 semanas já estão 20 anos, né? E foi para mim um choque, porque eu não vim realmente com a ideia de ficar, né? Mas quando cheguei aqui, as coisas mudaram. Já não era mais como eu vim na primeira vez. Na primeira vez era um passeio mesmo, turismo. Já na segunda vez era uma visita um pouco diferente. E eu me lembro que eu cheguei aqui... O que fez você querer ficar? Então... Curiosidade. Em 2002, quando eu vim para cá, eu
eu sempre, né, por ser cristão, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço e todos os meus projetos, né, e planos. E quando eu vim para cá, então, a minha intenção realmente de voltar, porém eu busquei a Deus e nesse tempo eu percebi que algo diferente estava para acontecer na minha vida, né? Né, talvez você possa pensar assim, será que, como pode, né, Deus falar com a gente? Ele fala, né, e fala com a gente. E no meu coração bateu muito forte, onde eu percebi que Deus estava criando um propósito diferente para mim, novo, nessa terra, e me fazendo aqui, então, a minha nova nação, né? E foi nessas 2 semanas uma luta muito grande interna comigo mesmo. E será que não é? E até que realmente eu decidi, né, que aqui seria, né, meu novo lugar. E quando falei aos meus pais, realmente foi um choque, né? Foi um choque, mas seus irmãos já estavam aqui? Eu tinha 2 irmãos aqui, então o que facilitou um pouco, porque eles já viram, né, a mudança de 2 irmãos, ou seja, mais um. Né? Parece que a família estava dividida completamente agora. Nós somos um total de 6 filhos, né? Então ia ficar 3 aqui e 3 lá, né? E os 3 homens aqui, porque nós somos em 3 homens e 3 mulheres. Então as mulheres ficaram lá, os homens vieram. Mas eu era muito apegado com a minha mãe. Igual a história de Tarumirim. Os homens vieram, as mulheres ficaram. Aí, tá vendo? E aí, nessa decisão aí, eu entendi, né, que Deus tinha algumas promessas, né, na vida e uma nova fase a se desvendar, né? Bom, mas vida de imigrante não é fácil, não. Não. Né? Aí você não chegou a terminar a sua universidade? Não cheguei a terminar a universidade, não. Eu estava no último ano de universidade, na época eram 5 anos, né? Hoje é 4 anos que você completa ela, mas na época eram 5 anos. Eu estava no 4º ano, então fazia 1 ano e meio. E eu tive que trancar a matrícula, né, distante, e também no meu trabalho eu tinha pedido 2 semanas de férias, né? Tive que falar que não ia mais voltar. Mas e aquele início de tudo, graças a Deus por meus irmãos estarem aqui, isso facilitou bastante, não estava tão distante da família assim não, né? Meus irmãos aí aplacou bastante a saudade, né? A gente chegar aqui quando você sem ninguém, sem muito sem difícil. família. E eles já estavam aqui alguns anos antes, então, né, facilitou muito a adaptação, né, e aplacou aí bastante aquela saudade que você sente, né? E eles faziam o que na época quando você chegou? Então, eu trabalhava em construção. Seus irmãos eram na construção. Foi onde realmente eu me comecei também a ajudar. O seu né? primeiro trabalho também foi na construção? Foi na construção com um amigo meu que morava lá no Brasil também. E eu cheguei aqui em 2 anos, você vem passear em 2 semanas para cá, você não traz roupa velha, né? Sim. Pelo contrário, você faz aquela compra de roupa nova para viajar para os Estados Unidos, né? E aí, né, esse amigo meu que era dono da companhia de pintura e o meu irmão trabalhava lá com ele. E aí ele falou: Márcio, por que você vai aqui, trabalha com nós hoje, né? Vamos começar a fazer, aprender esse ramo e tal. E aí eu fui, né? Botei a roupa. Bora lá, vamos ver o que é isso. Quando eu chego lá, eles olham para mim assim, o que você veio fazer aqui? Sapato novo, camisa, né, calça nova. Falei assim, não, eu vim passear nos Estados Unidos. Eu não trouxe roupa velha, não. Eu me lembro até hoje. Né, esse colega meu que era o dono da companhia falou: não, mas dessa roupa você vai deixar ali, entra aí eu vou te dar uma botina velha, vou te dar uma calça, uma camiseta da companhia. Eu me lembro até hoje, eu troquei, peguei uma botina dele, né, uma calça que serviu em mim também, e eu fiquei com aquela roupa ali trabalhando. Eu falei: uau, né, realmente não era isso que eu imaginava vir para os Estados Unidos, mas são os primeiros passos, né? Acho que para a gente subir um todo degrau... Todo mundo fez isso. Subir uma escada, a gente vai ter que pisar o primeiro step. Você né? chegou aí para aquele Dunkin' Donuts da Broadway? Não trabalhei em Dunkin' Donuts, não. Não, mas você falou para esperar Avante pegar ali na construção. Você lembra onde que todo mundo ficava? Acho que eu não precisei ficar disso, não. Né? Graças a Deus, meus irmãos aí conseguiram me colocar em alguns trabalhos, né? E eu já tinha algumas conexões. Esse primeiro trabalho na construção foi o quê? Pintura, demolição? Foi pintura. Pintura e o que a gente tinha aí, né? Então, mas daí eu já construção pintei muito também, pintei o set. Exatamente, né? E uma das coisas que não me agrada muito é acordar às 5 horas da manhã e aquilo assim, eu falei assim, nossa, isso aqui vai ter que mudar um dia. Não? Já tinha um plano. Eu não sou aquele early morning person, né? Eu fico até tarde, mas de manhã
né? Então, e realmente aqui você tem que acordar cedo, a construção é cedo que começa, né? E aquilo foi um grande desafio, dificuldade. E o fato de, no Brasil, a gente ter crescido numa família de classe média com certos privilégios, e de repente você vem para cá e não tem nada disso. Foi um retrocesso na vida, parece, né? Parece Mas que é um aprendizado enorme, né? Trás. Foi muito. Eu brinco que a vida da gente é uma caixinha de ferramenta. Cada fase você coloca uma ferramenta ali dentro dessa caixinha. Então, para você que tinha uma caixinha de ferramenta, de repente você veio e agregou várias ferramentas que você não tinha desenvolvido até aquela idade. E não tinha, verdade, com certeza. E a gente traz algumas bagagens também que a gente tem que deixar de lado. Isso. Né? Aí vem a malinha, pra né? Poder né, pegar outras coisas que vai ser mais útil, né? Então, assim, foi realmente... Eu sempre trabalhei em escritórios, né? Meu pai tinha companhia, então eu trabalhava de gerente na companhia também por um certo tempo. Foi a primeira vez que eu me senti realmente trabalhando de empregado, né, numa companhia assim, aonde lá no Brasil eu via eram os funcionários do meu pai, né, trabalhando. Então aqui eu me vi nessa posição, eu falei, uau, né? E foi uma experiência, foi uma experiência de humbling que a gente fala em inglês. Exatamente, né? Você começa a dar valores em certas coisas que antes você passava despercebido. Correto. Né? E é interessante. Literalmente se colocar no lugar do outro. Exatamente. Talvez se eu nunca tivesse feito esse retrocesso, essa viagem, né? essa mudança, talvez eu nunca teria experimentado realmente o que é ser, né? Começar de baixo. Né? E aí você veio, você estudou no começo? Como que foi? Você já sabia inglês do Brasil? Eu tinha um certo estudo de inglês. Eu já estudava inglês no Brasil, né, pela universidade e fazia inglês também em aulas particulares. Então, assim, mas quando você chega aqui parece que o inglês que você aprendeu lá não é o mesmo daqui, né? É outra coisa. E aí você não aprende o português, esquece o português, não aprende o inglês. Tinha um momento que eu fiquei mudo, né? Parece que você não conseguia desenvolver, né? E aquele choque, né? Mas logo aí parece que o ouvido vai dando aquele estalo, assim, né? E você vai caindo a ficha, né? Vai encaixando, fala, agora faz sentido e tal. Mas então, você chegou a ir para a escola aqui também? Com certeza. Comecei em cursos ESL, né? English as a Second Language, ali em Boston. E nesse tempo é muito bom você contar com pessoas. É por isso que hoje o meu trabalho de auxílio à comunidade brasileira deve muito também pelo que eu fui ajudado quando cheguei aqui. Eu quero parar aí agora um pouquinho. Gente, olha só, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui é o network. Presta atenção no que o Márcio está falando aqui para você, como ele recebeu e como ele dá hoje. Isso aí é chave. Exatamente. É o feedback, né? É você dar de volta realmente o que você um dia recebeu, né? Então as pessoas que nos acolheram aqui, eu me lembro muito bem quando cheguei aqui e as pessoas nos acolheram tão bem, principalmente, né? Eu me lembro muito bem de pessoas que me levaram até o centro de Boston, né? Saíram mais cedo do trabalho só para me levar lá no centro de Boston para poder, olha, essa aqui é a escola. E aí eu via lá, falei assim, poxa, eu tinha $20 no bolso, né? E falei assim, essa escola aqui, a matrícula era 50, né? A pessoa tirar do bolso, não, eu vou fazer a matrícula para você, né? E como aquilo foi importante, porque eu matriculei numa escola, comecei a aprender inglês e eu sempre dei muito valor ao ensino, né? A minha mãe sempre falava assim, Márcio, eu posso não deixar muita coisa para você como herança, mas a única coisa que eu quero deixar como herança é o estudo. E realmente, o estudo, com isso você consegue muitas coisas na vida, né? Conhecimento é tudo, então, né? Então, conhecimento é tudo. E naquela época era muito difícil, né, Márcio? A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Não tem acesso e muitas pessoas trocavam, né? Porque quando você vai estudar, parece que é tempo perdido. Porque quando você poderia estar trabalhando até mais tarde, fazendo hora extra, onde o dinheiro até dobrava naquelas horas ali, é onde eu saía do trabalho e ia de metrô, chegava em casa, né, no apartamento, tomava banho correndo, pegava aquele metrô, ia lá para o centro de Boston, né, estudava até 10 da noite, voltava cansado 11 horas, né, para no outro dia estudar. Eu vou parar aí agora, trabalhar. Tá? Você prestou atenção no que ele acabou de falar? Um outro fator que levou o Márcio a ter o sucesso que ele tem, um fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, é a educação. Mas educação focada. Olha só o que ele acabou de falar. Ele tinha a opção de trabalhar 2 trabalhos, aumentar a renda dele, mas o que ele escolheu? Ele escolheu pegar um metrô, ir para a cidade, estudar até tarde e aprender a língua. Ou seja, entra naquele processo de integração que eu falo tanto.
Mas educação, sem dúvida nenhuma. Desculpa te interromper, mas é tão importante a gente voltar a enfatizar. E você ficou estudando por um bom tempo desse jeito à noite, né, Márcio? Com certeza, até você chegar ao nível de conseguir passar na prova para entrar no college. Né? Então foram 1 ano aí e meio, mais ou menos, de curso intensivo. Né? Um investimento. Um investimento que você faz em você, porque você não recebe, você ainda tem que pagar, né? E a gente não deixa de produzir. Né? E muitas pessoas realmente falham justamente ali, porque às vezes querem aquele crescimento mais imediato. Então, você escolhe, você pode crescer como uma abóbora, né? Em meses você já está assim, ou então você pode crescer como uma árvore, né? Demora anos, mas também as raízes são mais profundas, né? Ela vai crescer muito mais alta, vai dar sombra para muita gente, né? E vai ser muito mais útil, frutos, né? Sem dúvida. Então, às vezes, aquele crescimento imediato rouba das pessoas, né? Um crescimento mais profundo. E isso vale para empreendedor, viu? Com certeza. Né? A gente tem que saber que quanto mais forte ou mais sólida é a fundação, maior pode ser a construção a ser erguida em cima dela. E naquela época seu pai não estava te ajudando financeiramente. Com certeza, aquela vida de classe média que tínhamos no Brasil já tinha se mudado muito nessa situação. Você chegou a trabalhar na igreja aqui, né? não foi? Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar na igreja como secretário, um salário bastante simples, né? Ou seja, o que se pode esperar, né? Então, mas o era aquilo ali, enorme, porém, um networking, né? Um networking e, né, sempre esperando, sabendo que o estudo, nunca abri mão disso, sempre lembrando das palavras da minha mãe, né? E que o estudo realmente ia me colocar em certos lugares. Bom, e realmente foi o que aconteceu, né? Eu não abri mão de estudos, voltando a estudos, e até que passa naquela prova onde você pode entrar no college, começamos a estudar no college também, tentando aí, né, tinha o TOEFL naquela completar. época? Não era o TOEFL, acho que cada universidade tinha um teste que você fazia entre eles, que seria mais ou menos isso daí, mas particular de cada universidade. E foi num community college onde eu comecei ali a estudar. Você começou qual community college? Ali no Bunker Hill mesmo. Eu também. Então, comecei no Bunker Hill. Foi ali que eu tive que quase que fazer os meus cursos que eu fiz no Brasil todinho, né? Porque eles não aceitaram quase nada. As matérias não atravessam, depois de 5 anos. Não batem, né? Não, algumas delas eles até aceitariam se o currículo fosse 100%, mas não bateu 100%, então houve mudança. Hoje em dia é muito melhor. Já mais reconhecido, Olha você aí. consegue transferir muitas matérias, porque o sistema ele tá ficando universalizado, né? Então ele está ficando universal já. Tá Bom, muito ótimo, melhor. isso é excelente. E realmente, aí, né, você trabalhar, né, e ainda pagar para estudar e deixar de trabalhar para estudar, ainda ter que pagar caro para esses cursos, né? E poxa, realmente. Você tinha carro, aluguel, trabalho, despesa, não era fácil, né? Com certeza que não, com certeza que não. E aí, nesse tempo aí, conheci uma garota linda, né, que eu queria estar já casando. E aí, como é que vamos fazer, né? Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. E aí você falou que no Community College você conheceu uma pessoa maravilhosa. Foi maravilhosa... nesse tempo, né, que eu estava no Community College, mas não conheci lá, né? Foi na igreja onde eu trabalhava, né? Eu conheci então essa garota aí maravilhosa, que hoje é minha esposa. Que legal. Né? Nós temos 3 filhos. Né? Nós temos 3 filhos hoje, o mais velho já tem 17 anos. Não quis fazer igual seu pai e sua mãe, não, fazer 6, não. Não, 3. 4 até eu aceitaria, viu? Mas paramos nos 3 mesmos, né? E hoje temos uma família linda, qual eu sou muito feliz e grato a Deus por essa família, né? É a razão de a gente voltar para casa depois do trabalho, né? E acordar e trabalhar também, pensando sempre neles, no futuro e bem-estar deles, né? Sensacional. Quanto tempo você ficou no Bunker Hill? Foi um tempo assim, in and out, né? Porque não tinha como estudar full time, então aquilo se estendeu bastante, né? E aí no começo realmente não teve como fazer muitas matérias, mas foi um grande aprendizado. Você já tinha entrado na indústria de imóveis, estava pintando? Como é que você estava onde? Eu estava a pintura foi só um momento mesmo, part-time, bem no início, né? Durante o primeiro ano só mesmo. Depois eu já comecei a trabalhar na igreja, onde ali nós ficamos há mais tempo e ajudamos muito a comunidade
comunidade brasileira ali. Qual igreja que era? Na igreja, na época era a Assembleia de Deus ali em Somerville. Certo. A igreja mais conhecida no Washington ali, Street, né? Na Washington Street, exatamente. E ali então nós conhecemos muita gente e tivemos a oportunidade de estar auxiliando a comunidade brasileira ali também, através da nossa experiência que tivemos. Eu também tenho certa formação em teologia, então com isso tudo ajudou muito. Né, a poder auxiliar no processo da secretaria. Ficamos ali uns 2 anos trabalhando. Foi em 2005 que aí você... De 2005 foi aonde eu comecei a trabalhar na empresa de mortgage, de processor. Né? Nem imaginava o que estaria por vir. Né? Foi um início de tudo, onde eu me vi numa situação em que precisaria realmente ter um ganho maior. Você começou onde? Então, eu estava num banco, né? Eu estava num banco ali na fila, no caixa, e de repente essa senhora chega e fala assim: você não quer trabalhar, né, de processador? Né? Nós estamos precisando lá de processador. Eu falei: aceito, né? Eu acho que nessa hora você não tem como escolher muito, né? Eu falei: não sei o que é isso, meu inglês não é tão bom. Eu falei: não, você é perfeito para o trabalho. Eu falei: vamos embora. Na época do booming de mortgage, a galera precisava de gente para processar. E nós começamos a trabalhar ali em 2005, foi naquela época onde eu aprendi muito, uma nova a tarefa, uma nova carreira praticamente estava surgindo ali. E eu sempre, então, busquei a Deus, né, orando, é esse o que o Senhor tem para mim? Orava assim, né? E nesse momento eu entendi que havia outras coisas que estavam acontecendo e a gente não entende o porquê. Sim. Mas, né, Deus sabe bem a razão de tudo e ali certas estratégias que eu pude perceber, né, eu pude aplicar então naquele trabalho ali, e de processador eu comecei a passar a gerente do escritório. De gerente eu abri a minha própria companhia e em 2 anos ali eu já estava com a minha própria companhia montada. Uau, foi em 2006, 2007, né, que a MJ Mortgage foi lançado. 2007, exatamente. Final de 2006, em janeiro de 2007 já estávamos no nosso local próprio, né, fazendo financiamentos. E o mesmo local até hoje? Não, era na mesma rua, porém 2 a 3 quadras para baixo ali, era num basement alugado. No basement alugado. Onde nós ali estávamos e começou tudo ali, né? A MJ Mortgage, exatamente. Nós fazíamos muito programa de rádio e aquelas programas de rádio, né? Na época com o Emídio, né? Pastor Emídio, grande Emídio. Ele conhecia todo mundo que ligava na rádio ele conhecia, né? E aquilo ajudava bastante. Eu trazia bastante informações sobre financiamentos e um dos segredos, Thiago, é realmente você ver os clientes, né? A necessidade dos clientes como se fosse uma sua e trabalhar pelos clientes como se realmente uma causa que valesse a pena, não pela comissão, mas pela causa realmente. E aquilo ali os clientes percebem, você percebe, você trabalha com uma satisfação maior. Cara, você entrega valor, né? Com certeza. Tem uma frase que a gente vive no mundo hoje, e essa é uma frase que eu reflito muito nela, aonde clientes viraram números e esses números são chamados de clientes. Tudo errado, tudo invertido. Eu brinco muito que o que eu faço, eu odeio seguros, não estou no ramo de seguros, eu estou no ramo de prestação de serviço. A gente tem que ser a melhor prestadora de serviço na área de seguros. Porque hoje em dia a gente vive num ramo que você fala, eu faço isso. Não. Esse não é o problema que o cliente precisa, igual você. Eu não vejo MJ Mortgage como uma empresa de financiar a casa. Eu vejo MJ Mortgage como uma empresa que dá um lar para famílias. Verdade. Cara, né? você para e pensa ali, a pessoa quando compra aquele cartão que você recebe quando a pessoa compra a primeira casa. Não tem nos Estados Unidos ainda. Verdade. Priceless. E eu vejo às vezes vocês postando, é muito legal isso. A gente fala até mesmo o slogan, né, da companhia, né, que realmente realizamos os sonhos, né, porque é mais do que apenas uma aquisição de um imóvel, é um sonho realizado. Sim. Né, e a gente procura realmente, de uma forma, atender o cliente de que esse sonho realmente nunca se torne pesadelo, né, nem no processo, nem depois, mas que realmente aquilo realmente seja algo prazeroso, né, para o cliente. Então nós atendemos e nós temos isso dentro da nossa equipe hoje. Eu acho que é a razão da MJ Mortgage ter ficado todos esses anos, né, desde 2005, quando abrimos 2006, quando foi aberta a MJ Mortgage, e aí veio a crise de 2008 e aquilo realmente abalou as estruturas aí. Na época tínhamos muitas empresas de mortgages, até mesmo de brasileiras, e muitos fecharam. Eu penso que
quase todos, alguém mais antigo poderia dizer melhor do que eu, mas não eu acho que nós somos as únicas que ficamos de portas abertas durante esses anos todos sem nunca fechar. Eu costumo dizer que nós qual o motivo disso? Nós passamos de mãos dadas com a comunidade brasileira, né, juntos ali, né, suportando junto a crise, auxiliando, ajudando as pessoas a permanecerem nas suas casas, ajudando as pessoas a comprarem suas casas, dando as melhores opções para as pessoas. Enfim, e nós nunca fechamos as nossas portas. E nunca inventou moda de fazer outra coisa. Também não. Ficamos naquilo, acreditamos que essa crise iria passar, que seria apenas um ano e que iria passar, e realmente 2008 foi aquele ano todo, né, de crises ali difíceis, onde os bancos fechavam. Eu me lembro que naquele momento nós tínhamos closings acontecendo. Sim. E no dia da mesa o advogado recebendo uma ligação dizendo, olha, não podemos mais fechar porque o banco acabou de abrir falência. Sim. Né? E aí aquele deal se acabava ali mesmo. Coisas que nunca se viu nos Estados Unidos. Né? E a gente presenciou, viveu aquilo. Foi realmente bastante difícil. Pensamos, né, será que é a hora de fecharmos? Será que, puxa, mas não é esse, né? O propósito não era esse. Vai passar. E realmente nós, nesse momento ali, ainda investimos mais. Investimos ainda mais em estudos e também em novas licenças. É muito relevante escutar isso, e eu defino isso com um adjetivo: foco. Você escutou o que ele falou durante a crise. A gente acreditou no que a gente fazia, focamos no que a gente fazia, e não só focamos, investimos mais no que a gente estava fazendo. Foco. O segredo para o sucesso é foco, e aí depois não foi da noite para o dia que a crise passou. Demorou um tempo. Com certeza. E aí... Foi passando, né, 2009, 2010, mas dali para frente nós já vimos ali um pouco de restauração, de trabalhos e tudo mais, onde bateu realmente no fundo foi na época de 2008 para 2009. E ali, em 2009, nós já vimos ali a economia começando a dar sinais de progresso novamente. Em 2009, nós já vimos a economia crescendo, então já estava fora da recessão técnica dita, né? E nós investimos pesado, foi justamente nessa época, de 2008 a 2009, onde nós adquirimos novas licenças federais na época, onde fazíamos loans governamentais. Você financiou tudo isso com capital interno? Exatamente. Fluxo de caixa interno, nunca arrecadou dinheiro, nunca levantou dinheiro? Não, nunca levantamos dinheiro, foi realmente aquilo que nós, né, começou reservamos, né, porque eu sempre penso né, que nós, nessa vida, a gente nunca pode viver no máximo, né? No que você tem, no limite, né? Você sempre tem que viver essa vida, para se ter uma vida prazerosa, né? É realmente viver abaixo do que realmente você poderia de viver como limite, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a maré baixa que você vai descobrir quem está nu e quem está vestido, né? Que na maré alta, quando tudo vai bem, né? Tá todo mundo bem, né? O Warren Buffett falou muito isso. A hora que a maré baixa é que a gente vai descobrir e aí realmente... Com o mercado subindo, até macaco ganha dinheiro. Não é? Então, não revela quem são os bons, né, investidores ou os bons empreendedores, né? Porque na hora da correção, quando você vê o pessoal... É realmente num recesso como esse que prova. Né? E a gente acreditou realmente que essa crise iria passar. Foi um momento que a gente né, se reestruturou, né, firmou mais a marca e crescemos em adquirir novas licenças, que foi aonde realmente, né, que nós conseguimos aí sair da crise, ajudando a comunidade brasileira com muitos financiamentos através do loan governamental, que na época precisava de uma licença. Sim. Né, que parecia que tinha que mover mundo para conseguir essa licença. Hoje essa licença nem precisa mais, muito mais simples, né? Razão pela qual de muita gente ter voltado a fazer o mortgage, porque essas licenças aí foram tiradas. Na época, muitos entregaram aí até a licença que tinham porque não puderam obter essas novas licenças. Os guidelines eram muito mais intensos. Os guidelines eram muito mais intensos, né? E difícil para se manter. Então, ou você juntava com bancos maiores, ou você, né, mudava de ramo. E aí você foi e pegou as licenças. Pegamos essas licenças, né? E foi bastante, né, penoso, trabalhoso, né? Mas bem desafiador, mas acreditando que com isso né, a MJ Mortgage estaria né, lançando raízes ainda mais na comunidade brasileira e ajudando a comunidade de certa forma. Então, Márcio, é interessante escutar isso de você. Acaba que você quase respondeu a minha próxima pergunta.
Mas qual que foi o momento mais prazeroso dessa jornada sua com o MJ de 2007 até hoje? Assim, o que mais te deu prazer em ver o desenvolvimento do MJ Mortgage, começar com o Márcio e onde ela está hoje? Bom, é o que nós vemos. Eu tenho muito alegria no que eu faço, né? É prazer em poder ajudar as pessoas. Acho que uma das maiores alegrias é realmente você receber as famílias e eles agradecendo você por um sonho que eles mesmos achavam que eram incapazes de alcançar. Né? Quando você realmente acredita na pessoa mais do que ela acredita nela mesma, né? Isso realmente te dá um certo prazer, uma certa alegria, que é o trabalho que nós, né, que realmente vale a pena você trabalhar. Né? Não trabalhar para pagar conta, não trabalhar pelo dinheiro, mas trabalhar, né, pela causa, e isso realmente traz uma satisfação muito grande. E realmente durante essa crise nós vimos muitas histórias acontecendo, muitas pessoas desacreditadas no futuro. Né? E foi justamente nesse tempo também que nós, acreditando na comunidade brasileira, sabendo que era uma comunidade que precisava ser restaurada, vamos dizer assim, sentimentalmente, pelo aquilo que estavam passando. Porque muita gente perdeu as casas, né? Perderam várias casas. Não só as casas, perderam casas, perderam emprego, perderam famílias. Né? Foram famílias inteiras, né? Todas desestruturadas. E foi nessa época, então, que nós tivemos a ideia novamente, né? Deus colocando no nosso coração algo maior do que a gente mesmo possa, né, imaginar. E aí veio a Associação Cristã de Empresários. Que veio a Donep. A Donep. Começou aí em 2009, né, para 2010. Onde nós vimos a crise batendo muito forte, as pessoas tão né, assim, sem muita esperança, pessoas voltando sem perspectivas. E foi onde nós começamos, então, o trabalho da ADUNEP, a associação. Que é maravilhoso, já participei. Você já deve ter participado. São histórias de sucesso contadas ali, né? Trazendo ali o sucesso, onde as pessoas podem dizer que, olha, passaram pelo fundo do poço, mas teve uma luz no fim do túnel, né? Teve uma história de transformação, de sucesso, de superação. E então esses jantares, esses eventos nós começamos a fazer, começamos a convidar a comunidade brasileira, e quantas pessoas não passaram por ali. Hoje as pessoas que ajudam a fazer o trabalho da Donep, ou dessa associação, são as pessoas que mais foram ajudadas. Que legal. Né? São inúmeras as pessoas ali que foram ajudadas. Então, a associação, nós temos já ela, hoje eu sou o diretor regional da Donep, né? Temos uma equipe toda formada, né? E ali nós trabalhamos ajudando a comunidade realmente através dessas histórias de sucesso compartilhadas ali por empresários. É muito gratificante escutar esse trabalho que você tem na comunidade. Volto para você que está acompanhando a gente. Um dos fatores que, sem dúvida nenhuma, leva qualquer ser humano a ter sucesso em qualquer lugar do mundo é gratidão. Você escuta esse tema aqui de várias formas nesse diálogo com o Márcio. A gratidão que ele tem pelo trabalho que ele fez, pela ajuda que ele recebeu, pelo impacto que foi feito e várias outras formas. Se você não prestou atenção, volta, escuta novamente, que você vai pegar esses momentos aí que é muito relevante. Mas tem outra coisa que me chama a atenção. Essa juventude hoje, eles ficam buscando ideias disruptivas, coisas que vai transformar o mundo. Eu brinco muito que na indústria de seguros eles estão esperando uma bala de prata, onde que vai ter um lugar que você coloca a rua e vai fazer seguro para todo perfil de imóveis, que é impossível, porque cada imóvel é igual um ser humano, tem seu próprio perfil, sua própria história, muito complexo, a gente não vai chegar lá. Para você que faz o que você faz, precisa de ter uma coisa disruptiva para ter uma qualidade de vida? Você tem que ser um empreendedor que vai transformar o mundo? Não, né? Eu acho que você não precisa reinventar a roda, né? A fórmula, ela sempre existiu, né? E uma vez que você tem realmente prazer no que você faz e faz isso, né, realmente com a intenção de ajudar realmente, né? E as pessoas vão notar. Notem que um bom trabalho, né, você não vai precisar se expor tanto, não. As pessoas vão te procurar. Né? Quando você faz um bom serviço, as pessoas vão te achar. Né? E a melhor recompensa de fazer um bom trabalho é saber que vai ter sempre. Sim. Né? E você vai sempre fazer de novo. Né? E é o que a MJ Mortgage tem feito. Então nós temos feito, né, financiamentos para os pais,
né? E 12, 15 anos atrás, quando nós abrimos, hoje fazemos para os filhos. Que legal. Né? E virou uma companhia da família, né? Virou uma empresa da família. As pessoas, né, vão entendendo que essa é a companhia que pode, né, colocar ali a sua confiança e nós vamos estar realmente entregando o serviço que é necessário. Né? Então, isso tem sido uma marca, né, na nossa empresa, e junto com a empresa nós temos feito esses trabalhos também de auxílio à comunidade através desses jantares, promovendo, né, esses jantares, uma forma de dar de volta, né, o que a gente recebeu. E também saber que se nós fomos realmente, né, tão abençoados, né, por tantas formas, a melhor forma de você agradecer isso, né, não é por palavras, não. Sim. É realmente reproduzir por ações. Sim. E nós fazemos isso, né, eu acredito sem muito hipocrisia nisso, nenhuma, e realmente levamos acredito. de volta esse trabalho de poder, né, ajudar pessoas, ajudar novas pessoas que estão chegando, antigas pessoas que estão chegando, famílias, né, restaurando famílias, enfim, são lindas histórias que através dessa associação tem restaurado não só empresas, famílias, nós temos lindas histórias ali. Não, eu acompanho, sempre quando eu posso estou presente, é sensacional. E para quem não sabe o que ele está falando, é uma associação chamada Donep. A gente vai colocar o link para vocês e do Instagram, se você está na região de Boston, na região que você estiver do Brasil, tem em todo lugar do mundo, né? Quase em todo lugar, inclusive eu sou um dos palestrantes internacionais dessa associação, onde já estive em vários lugares, vários países do mundo, na Ucrânia, Croácia, Líbano, Itália, Rússia, tivemos já também no Japão, Nicarágua, enfim, Sim. vários países onde realmente compartilhando essa história de sucesso. Busca aí, acompanha, a gente vai colocar o link para você, é sensacional. A gente vai chegando aqui, né, no final, e tem algumas regrinhas, algumas coisas que a gente fecha. Mas para você que tem ali um jovem acompanhando a gente, até empreendedor que já conhece o Márcio, para você que não conhece o Márcio também, qual que é a sua regra número 1 dos negócios que você passa para os seus filhos? A regra número 1 dos negócios, né? Eu sempre gostei da palavra sinceridade, né? Honestidade. Ou seja, uma vez que você trabalha realmente e colocando isso em primeiro lugar na frente, antes de qualquer negócio a ser fechado, antes de qualquer aperto de mão e acordo, essa sinceridade, por mais que você talvez não entenda se ela vai ser recíproca ou não, mas você fazendo apenas porque você é a pessoa que deve agir dessa maneira, né? Essa integridade nos negócios, ela realmente é vista, né? Ninguém consegue, né, disfarçar por muito tempo. Não. Uma hora ele vai ser pego, né? E a integridade você não tem como né, não ser, né, o que você é por muito tempo. Ou seja, você pode ser um sociopata. No começo você encanta, você atrai, mas não vai levar muito tempo. As pessoas logo percebem. Então, correto. O que eu diria para essas pessoas é a integridade. Isso. Né? Ou seja, esses valores que nós aprendemos já desde berço, né? Eles não são substituíveis, né? Eles são sólidos, são a estrutura principal de qualquer negócio e não são negociáveis. Na hora que você começa a negociar certos valores, como a integridade, a sinceridade, né, no trabalho, né, onde você começa a vender então os seus sonhos, né? E sem querer, né, você começa a sair, e aí é onde vem dores em vez de alegrias, né? Você pode até adquirir bens, pode até adquirir riquezas, mas vão se transformar em dores, né? Sim. Nós não queremos dores, nós queremos Acho que ninguém quer dor, né? Eu até brinco, depois de certa idade, eu treino para mim não sentir dor. Mas a gente vai chegando aqui agora e uma das premissas do podcast, eu tinha te explicado mais cedo, é explicar o que realmente é wealth em inglês, em português, para quem acompanha o podcast dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil e da Ásia, porque, né, hoje em dia eu quero agradecer quem assiste a gente aí da Ásia, da Europa. Legal. Então, obrigado por acompanhar. Eu vou passar para vocês aqui hoje a visão do Márcio. Quando a gente traduz wealth de inglês para português, qual que é a tradução? Vamos lá, né? Certamente não
riqueza para mim não é o que você tem na não conta resposta, bancária. Não é né? resposta yet. Não é a tradução, ainda. A tradução do segura wealth, literalmente, né? de wealth de inglês para português. É riqueza, né? Riqueza. E rich. E rich. Well, a pessoa... De né? inglês De para português, é literalmente. Rico, né? Colocamos no Google, então, vral. É rico, né? Massa. Agora, o que essas duas coisas têm a ver em português? Riqueza e rico. Riqueza é rico, né? O que as duas coisas têm a ver em português? Dinheiro. Dinheiro. Quando você fala pessoa no Brasil, nossa, aquela pessoa tem uma riqueza enorme. O que vem na cabeça? É uma conta grande, né? Cadê a fazenda, poupança, os boi, né? Cadê o gado? Verdade. Cadê a fazenda? Cadê a soja? E para você que mora nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Nova Inglaterra, que é específica, muito diferente da Flórida, do Texas, da Califórnia. Você convive com pessoas muito ricas. Como que é o rico daqui da Nova Inglaterra? Nós aprendemos muito com a cultura aqui. Eu acho que uma das chaves também do sucesso é você perceber, entender e interagir com a cultura, né? É você realmente... A gente falou sobre isso na integração cultural. Exatamente, a integração cultural. Esse país é o que é por alguma razão. E se você Os ainda puritanos quiser... aqui são fortes. Exatamente. E se você não entender isso, você talvez vai querer, né, gerir a sua vida e seus negócios com a cabeça ainda lá no Brasil. Né? Talvez funcione lá, mas não aqui. Você pode até integrar alguns fatos importantes que você tem. E deve aqui, trazer muitas coisas boas, mas tem que se adaptar. Mas tem que se adaptar. Né? Vai ter que se adaptar. Não tem como fazer funcionar tudo de lá para cá. Não tem como. Né? Você realmente vai ter que buscar interagir com a comunidade e buscar os fatores e as verdades que tem isso aqui. Então, o que eu vejo para mim como riqueza aqui é realmente... certamente não é o tamanho da conta poupança não da pessoa, né? E nem de seus bens, é mais do que isso, é uma qualidade de vida, né? E para você em várias coisas, e isso é para mim, né? O que é a riqueza para o Márcio hoje? Quando o Márcio para e pensa assim, fala, riqueza para mim é? Riqueza para mim é qualidade de vida, mais do que, né, você contar o que você tem ou não em termos de bens ou não. É claro que, né, isso é parte meio clichê, do processo. Né? A gente não está falando que dinheiro é ruim, não. Porém, com certeza, né, não é tudo. Correto. Né? Não é tudo. Né? Nós entendemos que nós somos feitos e formados para ser bem-sucedidos, e isso em todas as áreas. Né? Correto. Então, para mim, riqueza é realmente você chegar em casa e, né, ter ali os seus filhos com alegria, né, olhar para sua esposa, né, poder abraçá-la e a gente poder viver em comunhão, em alegria, poder sair na rua de cabeça erguida, né, sem precisar se esconder de ninguém. Né? Riqueza é você realmente chegar em qualquer restaurante, né, e poder sentar na mesa, enfim, né, o que muitos não têm é ter essa paz. Né? Isso é a riqueza maior e que nós não podemos aí realmente negociar isso daí, né? O cuidado que se deve ter realmente para não descuidar, ou seja, se desviar realmente desses valores. Porque quando a gente entende realmente o que isso é e essa certa maturidade, né, que ela vem, porque a gente vai envelhecendo, né? E tem gente que só envelhece. É bom a gente amadurecer, né? Então, eu digo que a gente não envelhece, a gente amadurece, né? E essa alguns, maturidade. Né? Outros já vai de verde para podre, tô brincando. Essa maturidade faz a gente entender certas coisas. E a riqueza é isso, realmente, não tem dúvida nenhuma que a gente não vai levar nada com a gente, não, senão o bom nome, né? Eu lido com crédito, trabalho com isso, e o bom nome, ela vale mais do que toda a riqueza. Sem dúvida, seja, principalmente aqui na terra do Tio Sam, né? Mais ainda aqui, onde você com bom crédito consegue muito mais do que às vezes, né, com dinheiro na conta. Sem dúvida. Cara, foi sensacional. Eu acho que a gente cobriu tantos tópicos. Eu lembro no começo você brincando, falou, pô, será que eu tenho alguma coisa para dividir? Eu aprendi muito aqui hoje e tenho certeza que você que está acompanhando aqui aprendeu também. Então, se você gostou, curte, comenta, segue o Márcio na rede social e me deixa saber qual que é a sua opinião. O que eu poderia ter feito diferente, como que a gente está evoluindo, porque a sua opinião me ajuda a melhorar esse diálogo cada vez mais.
Eu preciso da sua opinião, preciso da sua curtida, preciso que você segue o canal, preciso que você manda para quem que deveria assistir isso. Então, eu quero te agradecer que acompanha a gente até agora. E, Márcio, eu quero te agradecer você, cara, que tirou essa hora do seu dia, na verdade, algumas horas para estar aqui comigo. Thiago, faria isso de novo com o maior prazer, tá bom? Você é uma grande pessoa que tem auxiliado a comunidade brasileira e essas histórias, né, não só têm inspirado a gente, mas inspirado a todos aí, seus ouvintes e os espectadores aí. Sucesso para você. Obrigado, mais do que você já tem. Te agradeço a família por ter dividido você comigo aqui essas horas. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado. This is the Thiago Prado Experience.